Quando eu era criança, tinha algo que me aterrorizava bastante. Me ensinavam que se eu não seguisse o caminho certo, não fosse uma pessoa bondosa, eu iria ser condenado a um sofrimento eterno, que é o inferno. As imagens que falam sobre esse lugar são aterrorizantes, um lugar de dor, sofrimento eterno. Tem imagens que falam sobre questão de sofrimento ali, com vermes te comendo, fogo ali que nunca se apaga e você vai queimando eternamente sem morrer, sentindo aquela dor milhões e milhões e milhões por milhões e milhões de anos. Algo terrível e assustador. Mas com o passar do tempo, eu descobri algo que poucas pessoas sabem. A Bíblia, na verdade, não menciona esse inferno de tormento eterno da forma que me ensinaram. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Você já se perguntou o que realmente acontece após a morte? Muitos nos falam de um inferno, um lugar de sofrimento eterno, mas será que essa visão é verdadeira? Vamos desvendar esse mito, o mito do inferno, e revelar como ele se tornou uma poderosa ferramenta de medo. João 11, 25 a 26 diz bem assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês isto? Em Apocalipse 21, 4 diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A ideia de inferno como um lugar de tormento eterno, ela não é uma ideia antiga que as pessoas sempre tiveram. Ela é uma ideia nova. A concepção dela é bem recente. Se a gente estuda os originais do judaísmo e as primeiras interpretações cristãs, a gente começa a perceber que essas ideias elas foram formadas ao longo do tempo, influenciadas por várias culturas e tradições religiosas. No Antigo Testamento, a concepção de pós-vida é vaga, só que ela é mais associada a Sheol, que é um lugar para onde todos iam após a morte. Independentemente de serem justos ou injustos, não havia a ideia de tormento eterno, mas sim de uma existência sombria, quase inconsciente. Também teve muita influência grega, principalmente de obras filosóficas como de Platão e de crenças persas como o zoroatrismo, que surgiu a noção de uma separação moral do pós-vida. No zoroastrismo, por exemplo, existia a ideia de uma batalha entre o bem e o mal e um julgamento final. Durante o período entre o Antigo e o Novo Testamento, os textos judaicos apócrifos e a literatura intertestamentária surgem introduzindo a ideia de uma vingança pós-morte para os ímpios. Essas ideias se popularizaram principalmente em textos apocalípticos e passaram a influenciar gradualmente a teologia judaica e cristã. Com o passar dos séculos, especialmente dos primeiros séculos da Igreja, teólogos como Tertuliano, Agostinho desenvolveram ideias de um inferno eterno como proteção para os pecadores. Agostinho, em particular, ajudou a formalizar a ideia de que o tormento do inferno era eterno e aplicava a todos os que rejeitassem a salvação oferecida por Cristo. A doutrina do inferno como um lugar de sofrimento eterno, então não foi uma ideia central no início do judaísmo, ou do cristianismo também, mas ela se consolidou através de uma série de influências culturais, filosóficas e interpretações ao longo do tempo. A Bíblia é um livro sagrado para bilhões de pessoas ao redor do planeta, e ela aborda a vida após a morte. Mas o que a Bíblia realmente fala sobre esse assunto? O que a Bíblia fala sobre o inferno? Agora nós vamos começar a estudar um pouco e tentar entender sobre a formação do homem, para a gente poder entender aonde esse conceito de morte realmente se encaixa. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Gênesis 2:7. Segundo a Bíblia, a gente pode ver que o ser humano ele é uma combinação de duas coisas, pó e o fôlego de vida. E isso forma uma alma vivente. A mensagem é clara: você não tem uma alma, você é uma alma. Um grande problema é que ao longo dos séculos, o pensamento das igrejas, do cristianismo, ele acabou sendo influenciado por uma ideia totalmente diferente. A de que existe uma alma, que ela é imortal e ela fica aprisionada dentro do nosso corpo. Esse conceito é quase como o personagem do Gasparzinho. Você morre, você tem uma alma que sai dali do seu corpo ali e começa a flutuar e querer assombrar pessoas, mas isso não é o que a Bíblia ensina. Hollywood também acabou reforçando muito essa visão distorcida, com filmes como Gasparzinho, Fantasminha Camarada e o Caça-Fantasma. Eu quero que você entenda o seguinte: eu gosto muito desses filmes.
né? Eu não estou dizendo que tem algum problema neles, mas sim a questão de que algumas pessoas elas não sabem separar o que que é uma simples parábola, uma história, do que realmente é real. E realmente, ideias como esses filmes acabaram trazendo ali mitos sobre a alma que até hoje se enraizou na população de uma maneira que é difícil de você desconstruir essa ideia. Agora, quando a gente vê na Bíblia, quando é usada a palavra alma, ela sempre é usada para se referir a pessoas. Um exemplo bem interessante é o que mostra em Ezequiel 18:4, que diz bem assim: Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai. Assim também a alma do Filho é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Atos 2:41. De sorte que foram batizados os que, de bom grado, receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Como a gente pode ver, o termo aqui alma não está dizendo de um espírito, um Gasparzinho que está separado do nosso corpo, mas sim da pessoa. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste formado. Porquanto és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3:19. Esse é outro versículo que nos reforça a ideia bíblica de que o ser humano ele é uma unidade de corpo e espírito. Como a gente pode ver, aqui eu gosto de falar que é uma continha simples, básica, de um mais um é igual a 2. Ou seja, corpo mais o fôlego de vida, nós temos uma alma vivente, uma pessoa viva. Em Eclesiastes 9, de 5 a 6, diz bem assim: Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Eles já não têm recompensa, e até a sua memória caiu no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram. Nunca mais serão parte de nada do que acontece debaixo do sol. Eclesiastes 9:10 diz o seguinte: Tudo que sua mão encontrar para fazer, faça-o com todo o seu vigor. Pois no mundo dos mortos, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Salmo 115:17. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Salmo 146, verso 4. Quando o espírito deles se vai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Isaías 38:18. Pois a sepultura não pode louvar-te, nem a morte glorificar-te. Os que descem a cova não podem esperar pela sua fidelidade. Daniel 12:2. Muitos dos que dormem ao pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Como vocês podem ver, esses são alguns textos que nos mostram que depois que a gente morre, a gente não sabe de nada. Justamente porque quando a gente morre, o corpo se separa do sopro de vida que veio de Deus e simplesmente paramos de existir. Ou como Jesus gostava de falar, nós passamos a dormir. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo nos mostra que o resultado final do pecado é a morte, e não o tormento eterno. Isso acaba contrastando bastante com o que é ensinado por aí. Em Eclesiastes 9:5 diz bem assim: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Esse é um versículo que ele implica que depois da morte não há consciência nenhuma. Isso contraria bastante a ideia de uma consciência eterna. Malaquias 4:1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Esse é um outro versículo que nos mostra que os ímpios eles serão reduzidos a nada, em vez de sofrer eternamente. Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Aqui a gente vê que a ênfase desse texto ela é de que a consequência do pecado ela é a morte, sem mencionar nada sobre o tormento eterno. Salmos 37:20. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão, e em fumaça se desfarão. Esse é um outro versículo que nos mostra que o que acontecerá com os ímpios é que eles desaparecerão. Simplesmente eles serão aniquilados.
e não que eles vão sofrer eternamente. Isaías 25, verso 8: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Apocalipse 21, verso 4: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Lamentavelmente, o que a gente vê é que, ao longo dos séculos, a ameaça do inferno ela foi usada para controlar pessoas, justificar guerras, perseguições, manter o poder de instituições religiosas. Uma coisa que eu tenho para dizer é que o inferno ele é uma ferramenta muito poderosa de manipulação. Mas agora, eu acho que você deve estar se perguntando: e os versículos que parecem descrever sobre um lugar de sofrimento? Agora a gente vai dar uma analisada com cuidado nessas passagens. Um argumento que é muito usado para justificar o inferno é que o inferno é uma consequência justa para o pecado. Só que a punição da morte, ela é uma punição justa para o pecado. Em Romanos 6:23 afirma justamente: o salário do pecado é a morte. Não fala que o salário do pecado é sofrimento eterno, mas sim a morte, ou seja, deixar de existir, em vez de sofrer eternamente. Outro argumento muito usado é que o livro do Apocalipse descreve o lago de fogo. Realmente, o livro de Apocalipse ele fala sobre esse lago de fogo, mas aí entra uma questão muito importante também. A gente tem que entender que o livro de Apocalipse ele é um livro muito simbólico, muito cheio de metáforas. E aí a gente tem que analisar essas metáforas. E uma coisa que é muito defendida pelos teólogos históricos, como Órigenes, por exemplo, que são teólogos muito antigos, é de que isso era simplesmente uma alegoria para o final do mal, e não que iria realmente haver um inferno de sofrimento eterno, como muitas pessoas falam. Outro argumento muito usado é a parábola do rico e Lázaro, que essa parábola você vai encontrar ela em Lucas 16, dos versos 19 a 31. Bom, eu gostaria de começar explicando que é uma parábola, né? Se você não sabe o que é uma parábola, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples. A parábola ela é simplesmente uma anedota, uma história, um conto que ajuda a gente a tirar um aprendizado daquela história. A gente vê que Jesus ele falava muito por parábolas, né? No Antigo Testamento também há algumas parábolas. Há aquela parábola muito famosa lá das árvores que se reúnem para poder escolher uma líder, né? Então, quando a gente analisa isso, parábola não é uma história verídica, uma história real. Às vezes pode ser, mas geralmente é uma história para poder ilustrar alguma coisa. Não quer dizer que sempre será uma história real. Mas vamos para a parábola. Na parábola diz bem assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na língua a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora esse é o consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, o Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse-lhe ele: Não, pai, Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Como eu disse, muitas pessoas acabam usando essa parábola para poder defender essa questão de tormenta após a morte. Mas a gente tem que entender ela no contexto dela, né? Jesus, quando usou ela para poder falar uma coisa que muitos teólogos de antigamente, até mesmo de hoje, defendem,
é que ele queria simplesmente que as pessoas vissem ali que a morte era algo ruim, né? Que elas desejassem fazer o bem. Não querer dizer que tinha essa questão de inferno, de tormento eterno. Um exemplo disso é que a parábola não pode ser dita como verdadeira, ainda mais porque, como a gente leu em alguns textos anteriores aqui, a promessa de que não haverá mais morte, choro, ranger de dentes, sofrimento. E uma coisa que algumas pessoas defendem é que realmente não haverá, mas não haverá no céu. No inferno vai ter. Só que eu quero que vocês imaginem o seguinte: se essa parábola é real, vai ter um abismo entre o céu e o inferno, e aí as pessoas que estão lá no céu, lá vivendo felizes, elas vão estar vendo ali o inferno, e elas vão conseguir ficar felizes mesmo vendo aquele sofrimento. Às vezes um filho que não se arrependeu e está ali queimando. Estranho, né? Então, eu imagino que no céu haverá muitas pessoas bondosas. Eu não consigo imaginar uma pessoa boa ficando feliz vendo pessoas sofrerem, mesmo que essas pessoas sejam más. Outro argumento é que a tradição cristã sempre afirmou a existência do inferno. Como a gente pôde ver, a tradição cristã ela nunca foi uniforme ao longo dos séculos. Nos primeiros séculos do cristianismo, por exemplo, muitos teólogos influentes, como Origenes, defendiam que haveria esse fim, né, para o pecado, para o mal, e não essa questão de um tormento eterno. Essa ideia de inferno, de tormento eterno, já tinha naquela época, sim, só que ela foi mais reforçada com o passar do tempo, ainda mais com histórias como aquelas que a gente comentou sobre Gasparzinho, entre outras histórias que foram ajudando a contribuir nesse pensamento. Outro argumento muito usado é que a justiça de Deus exige uma punição eterna dos ímpios. Mas muitos se esquecem que a justiça de Deus, ela é, de acordo também com muitos estudiosos, ela é compatível com o conceito de amor e misericórdia. Em Ezequiel 33, verso 11, a gente vê que Deus afirma que não se agrada da morte dos ímpios, mas deseja que eles se arrependam e vivam. Então, a gente não vê aqui essa ideia de sofrimento eterno. A gente vê que Deus ele tem um caráter compassivo, um caráter amoroso. E uma coisa que muitos teólogos acabam defendendo é justamente isso, de que a Bíblia ela se refere à punição como a separação de Deus ou a aniquilação, e não um tormento sem fim. Outro argumento muito usado é a doutrina do inferno é parte essencial da fé cristã. E realmente, eu tenho que admitir que é uma coisa lamentável que muitas doutrinas o inferno tem sido central na tradição. Mas a gente pode ver que até mesmo no cristianismo moderno, como no cristianismo naquela época, sempre teve muitas pessoas que também tiveram essa interpretação do aniquilacionismo. Não foi uma ideia que surgiu do nada agora. Era uma ideia que era até maior antigamente, foi diminuindo e agora está voltando a ganhar força. Outro argumento é que na Bíblia é usada a palavra fogo eterno ou fogo que nunca se apaga. Bom, vamos ver o que é dito na Bíblia em Judas verso 7. De modo semelhante a esse, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram a imoralidades e relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Bom, como todo mundo sabe, Sodoma e Gomorra não está queimando até hoje. Quando é usado a palavra fogo eterno, é simplesmente para poder dizer sobre o castigo divino, que é um castigo eterno. Não eterno em continuidade, mas depois que a pessoa foi castigada, nunca mais vai voltar a cometer aquilo. O castigo tem uma consequência eterna, porque ele não vai voltar a viver eternamente. Em Jeremias 17:27, mas se não me ouvirdes para santificardes o dia de sábado, e não me trazerdes carga alguma, quando entrares pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Como a gente sabe pelos livros de história, realmente Jerusalém teve ali seus palácios que pegaram fogo. Realmente foi destruída pelo fogo, mas esse fogo se apagou. Outro texto interessante é Ezequiel 28,
que diz que Satanás morrerá. O inferno, como a gente pode ver, ele é simplesmente uma construção humana, né? Ele não é algo que veio da Bíblia ou algo que Deus pediu para que fosse ensinado para as pessoas. Ele é simplesmente uma ferramenta que foi usada como marketing de medo para poder controlar muitas pessoas durante o século. É claro, eu respeito muito a interpretação de muitas pessoas de que acreditam que o inferno é real, né? Mas ao mesmo tempo que eu tenho esse respeito, eu queria convidar você a fazer o seguinte: vamos estudar mais a Bíblia, vamos nos juntar mais nesse propósito de querer estar junto com Deus. Esse é o ponto mais importante aqui. Um ensinamento que Paulo deu que eu achei bem interessante, que é sobre os bereanos, que ele fala bem assim: sedes como os bereanos, né? Que na verdade ele cita os bereanos como exemplares porque eles ouviam sobre a palavra, só que eles iam na palavra de Deus para confirmar se realmente aquilo tinha fundamento com a Bíblia. Eles não simplesmente acreditavam em qualquer coisa que era ensinada para eles, né? E esse é o convite que eu gostaria de fazer para você. Tudo que você ouviu aqui sobre a questão do inferno, né, que você não leve ao pé da letra, não, realmente inferno não existe, mas sim que nasça no seu coração a vontade de querer entender qual que é a vontade de Deus para sua vida, o que que realmente é real. Inferno existe, inferno não existe, né? Se você não acredita no mesmo que eu, tudo bem, perfeito, te respeito. Mas eu te convido a querer estudar mais e ou confirmar, né, o que você já sabe, ou se você perceber que realmente não é isso, que você possa estar tendo esse aprendizado. Então é esse o meu convite, que você possa pesquisar mais sobre o assunto e criar suas próprias opiniões. E uma coisa muito importante, a Bíblia, quando ela fala sobre a questão do inferno, ela nunca traz nada amplo sobre esse ensinamento, de que ele existe ou de que ele não existe, de como é que é depois da morte. Mas agora o ensinamento que ela traz bem focado, e esse que é o ensinamento mais importante, é que a Bíblia nos convida a viver uma vida de amor, compaixão e esperança, e de confiança no nosso eterno Jesus. Amém?